20 de abril de 1999. 2 alunos do último ano entram na própria escola armados com espingardas cerradas, uma pistola semiautomática e mais de 90 artefatos explosivos. Em 49 minutos, 13 pessoas morrem. Os 2 autores tiram a própria vida antes que qualquer policial entre no prédio. Por 25 anos, a explicação popular foi simples. 2 garotos que sofreram bullying e resolveram se vingar da escola. Mas quando o FBI reuniu psiquiatras forenses para analisar os diários, os vídeos e o histórico dos 2 atiradores, a conclusão foi bem mais desconfortável. Eric Harris e Dylan Klebold não eram a mesma coisa. Eles eram 2 perfis psicológicos opostos, que juntos se tornaram uma combinação letal, que nenhum dos 2 teria sido sozinho. Eu sou a Amanda Guiar, psicóloga clínica, e esse é o Traços Ocultos. Eric Harris, 18 anos, e Dylan Klebold, 17. Eles se conheciam desde o ensino fundamental e frequentavam a escola Columbine High School, em Littleton, Colorado. Nenhum dos 2 tinha diagnóstico psiquiátrico formal antes do ataque. O que, segundo pesquisadores do FBI, é incomum entre autores de ataques em massa, que frequentemente têm históricos documentados de transtornos como esquizofrenia ou transtorno bipolar. Mas havia sinais e eles não foram poucos. Em janeiro de 98, mais de um ano antes do ataque, os 2 foram presos por furtarem itens de uma van estacionada e, após se declararem culpados, foram encaminhados a um programa de diversão judicial para menores. Lá eles receberam palestras, terapia e serviço comunitário. Em março de 98, os pais de um colega chamado Brooks Brown registraram uma denúncia formal na delegacia do condado de Jefferson. Harris havia ameaçado matar o filho deles e publicado online que gostaria de matar pessoas. A denúncia foi arquivada sem que uma investigação aprofundada fosse aberta. Talvez isso evitasse muita coisa, né? Ao longo de mais de um ano, a dupla planejou o ataque em segredo e gravando o que ficaria conhecido como as fitas do porão. Vídeos caseiros em que explicavam as motivações, se despediam e, segundo relatos de investigadores, eles esperavam inspirar seguidores também. Boa parte desse material nunca foi divulgada publicamente pelas autoridades por temor do chamado efeito contágio, em outros potenciais atiradores também. Às 11h19 do dia 20 de abril de 1999, uma bomba diversionária colocada a cerca de 5 km da escola explodiu parcialmente, já que nem todos os componentes detonaram. O objetivo era desviar a atenção do corpo de bombeiros do local antes do ataque principal. E minutos depois, Harris e Klebold entraram no estacionamento da escola e deixaram 2 bombas de propano de 20 quilos dentro do refeitório, programadas para explodir no horário de maior movimento da escola, quando cerca de 500 alunos estariam almoçando, o que teria multiplicado exponencialmente o número de vítimas. As bombas falharam ao detonar. Frustrados com o fracasso do plano original, os 2 passaram a atirar dentro e fora da escola, alternando entre o pátio, a escada de entrada e a biblioteca também, que foi o local onde ocorreu a maior parte das mortes. Ao todo, eles usaram uma carabina Hi-Point de 9mm, uma pistola Tec 9, 2 espingardas cerradas e mais de 90 artefatos explosivos, entre bombas de cano, bombas de propano e bombas incendiárias também. A maioria não detonou. Ainda bem, né? Imagina o estrago que eles fariam se detonasse. 12 alunos e um professor foram mortos e 23 pessoas ficaram feridas nesse ataque. Por volta de 12h08, cerca de 49 minutos após o início do ataque, Harris e Klebold tiraram a própria vida dentro da biblioteca. A resposta policial, avaliada anos depois em diversos relatórios, foi amplamente criticada pela demora. O protocolo da época para tiroteios ativos priorizava cercar o perímetro e aguardar uma equipe SWAT, em vez de entrada imediata. E esse protocolo foi o que o caso Columbine ajudou a mudar nacionalmente nos anos seguintes. A bomba encontrada no carro do Dylan Klebold no estacionamento levou as autoridades a tratar a escola inteira
como uma cena de crime ativa, o que atrasou ainda mais o resgate das vítimas e corpos que permaneceram dentro do prédio por horas. E aqui está o núcleo deste episódio inteiro. Meses após o ataque, o FBI reuniu um grupo de psiquiatras forenses e psicólogos em uma conferência fechada em Leesburg, Virgínia, para tentar entender a partir dos diários, vídeos e registros escolares dos dois rapazes atiradores, o que de fato havia se passado na cabeça deles e, bom, os resultados eles só vieram a público anos depois, através do trabalho do jornalista Dave Cullen. E eles quebram completamente a narrativa de dupla de vítimas de bullying, o que dominou a cobertura inicial. Dylan Klebold foi descrito pelo agente especial Duane Fuselier, psicólogo clínico e o investigador-chefe do FBI, no caso, como um depressivo clássico. Um adolescente instável emocionalmente, com raiva voltada primariamente para si mesmo, que se culpava por seus próprios problemas e deixou registros escritos de ideação suicida também meses antes do ataque, e chamando a si mesmo de odiado por todos. O psicólogo Peter Langman, em análise posterior, apontou também traços consistentes com transtorno de personalidade esquizotípica em Klebold, como pensamento desorganizado, isolamento social extremo e dificuldade de comunicação que o tornavam uma figura estranha até para os colegas mais próximos. Agora, para Fuselier, Klebold, ele era o tipo mais fácil de entender. Um jovem em sofrimento agudo, suicida, que encontrou em Harris um parceiro que canalizou essa dor para fora. Agora, Eric Harris, segundo a mesma equipe, foi um caso completamente diferente e mais perturbador para os próprios investigadores. Ele foi descrito pelos professores e colegas como gentil e articulado. Harris demonstrava nos bastidores um padrão consistente de grandiosidade, desprezo por outras pessoas e ausência total de empatia ou remorso. Os pilares clássicos da psicopatia, segundo a escala de Robert Hare, um dos especialistas consultados no caso. O momento que convenceu Fuselier do diagnóstico foi uma carta que Harris escreveu a uma vítima do furto da van, cheia de frases de empatia fingida e, ao mesmo tempo, em seu diário pessoal, ele descrevia o mesmo episódio como pura manipulação, sem qualquer culpa. Diferentemente da maioria dos psicopatas descritos na literatura forense, que frequentemente entram em conflito com a lei de forma repetida por busca de estímulo, Harris manteve um autocontrole incomum durante o ano inteiro de planejamento, o que os psiquiatras atribuem à parceria com Klebold, que fornecia a ele um componente emocional que a sua própria frieza não sustentava sozinha. Agora, a frase que resume a conclusão da equipe do FBI, do próprio Dr. Fuselier, era: Klebold estava sofrendo por dentro, enquanto Harris queria machucar os outros. É esse encontro, um depressivo suicida em busca de uma saída espetacular e um psicopata em busca de controle e reconhecimento, que os pesquisadores descrevem como uma combinação improvável e, ao mesmo tempo, catastroficamente complementar. Eles dizem: é preciso calor e frio para formar um tornado, nas palavras de Fuselier. Um ponto importante para o nosso público é: nenhum dos dois foi formalmente diagnosticado em vida. E essas são construções post-mortem, ou seja, após a morte deles, feitas a partir, como eu disse antes, dos diários, vídeos e depoimentos, não avaliações clínicas diretas. É apenas uma limitação real de qualquer análise deste tipo. E vale sempre lembrar isso quando comentamos perfis de pessoas que nunca foram clinicamente examinadas. Um dos mitos mais duradouros do caso é a história de que uma das vítimas, Cassie Bernal, ela teria sido perguntada se acreditava em Deus antes de ser morta. E respondendo, ela disse sim. Bom, a versão amplamente divulgada por grupos religiosos na época, mas que investigadores posteriores mostraram ser, na melhor das hipóteses, apenas uma confusão com outra vítima.
e, no pior, uma distorção sem base factual sólida. Columbine também não foi como a mídia da época sugeriu, motivado por bullying isolado contra os dois esquisitões da escola, nem por uma suposta obsessão por jogos violentos ou pela cultura gótica. Teorias que dominaram a cobertura de 99 e que pesquisas posteriores, incluindo a própria análise do FBI, não sustentam como causa central. O impacto do caso vai muito além das 13 vidas perdidas naquele dia. Columbine se tornou uma referência recorrente e estudada em ataques posteriores, o que pesquisadores chamam de efeito Columbine. Uma parcela significativa de atiradores em massa nos Estados Unidos e em outros países, inclusive no Brasil, nas décadas seguintes, citou explicitamente Harris e Klebold como referência ou inspiração. Esse é, inclusive, um dos motivos pelos quais boa parte do material original, os diários, vídeos, manifestos, eles seguem todos sob o controle das autoridades e nunca divulgados até hoje. O caso também mudou permanentemente os protocolos policiais para tiroteios ativos nos Estados Unidos, substituindo totalmente a estratégia de cercar e esperar por entrada imediata das equipes, e impulsionou a primeira geração de políticas de segurança escolar em massa no país. O caso Columbine ele desafia a necessidade humana de encontrar uma explicação única e simples para a violência extrema. Não existe o perfil do atirador escolar. Existiam aqui dois perfis psicológicos radicalmente diferentes que, isoladamente, provavelmente nunca teriam cometido esse ataque. Klebold, sozinho, muito provavelmente, teria dirigido aquela dor para dentro de si e, como fazem a maioria dos adolescentes clinicamente deprimidos e suicidas, sem nunca ferir terceiros. Provavelmente ele teria acabado, né? Harry sozinho talvez tivesse encontrado outras formas menos públicas de exercer controle e desprezo pelos outros. Foi o encontro dos dois, não qualquer característica isolada de nenhum deles, que produziu a tragédia. Agora fica a pergunta para os comentários. Quantas outras duplas complementares como essa passam despercebidas por nós, justamente porque isoladas, nenhuma delas levantaria suspeita? Traços Ocultos fica por aqui e até o próximo caso.